Olá pessoal, sejam bem-vindos ao rescaldo da 18ª jornada, a deslocação para mim mais difícil da equipa do Futebol Clube do Porto, uma deslocação à Vitória de Guimarães, principalmente o clube depois de ter sido campeão de inverno e ter conquistado a Taça da Liga, já se expectava que ia ser um jogo algo complicado para a equipa do Porto e na primeira parte a dinâmica de construção do Porto, principalmente por estar o Alan Varela em vez do Pablo Rosário e o Pablo Rosário conseguir encontrar muitas vezes maneira de sair daquela pressão central dos adversários, limitou muito o Porto na primeira parte e o Porto teve muitas dificuldades. O Alberto Costa, para mim, fez o pior jogo desde que está no Futebol Clube do Porto, com muita dificuldade no 1 para 1 defensivo. O Saviolo fez dele o que quis e aí foi muito irreverente e difícil de prever, porque tanto ia para fora como vinha para dentro. E o Alberto teve muita dificuldade, de facto, a lidar com o Saviolo. O próprio Camará também fez uma muito boa exibição. A diferença entre o Vitória e o Porto, para mim, foi o grau de maturidade e o grau de qualidade dos jogadores, porque temos que ser sinceros, o Porto teve 2 penaltis e foram 2 más abordagens defensivas dos jogadores de Vitória. Tanto o Lebedenko no primeiro lance do Alberto e ele antes de cair por cima da perna do Alberto, ele olhou para o Alberto e viu a distância que estava do Alberto e ele fez penalti de forma infantil. Assim como o Arcanjo, é um lance um pouco diferente porque a velocidade é muito mais rápida, a intensidade e a explosão do Piatusevski, tal e qual como nós vimos na nossa visão de jogo. E eu destaquei imensas qualidades do jogador e vocês sabem disso. E ele entra para mim espetacular, mostra uma personalidade, uma aura fora de normal para quem tem 18, 17 anos. Chega a uma equipa nova, uma liga nova, e eu vi logo na apresentação no vídeo do Futebol Clube do Porto, estávamos a falar de um caso sério do futebol. Apenas para 10 milhões, acho que foi uma excelente compra. Número 77 nas costas, muito forte a reagir à perda. A primeira ação que ele teve no jogo, tal e qual como também está no relatório e no vídeo, foi uma bola aérea de cabeça. Ele tem muita impulsão, tem 1,80 m e ele percebe muito bem onde é que a bola vai cair e por causa disso acho que o faz ter vantagem em muitos lances e muitas abordagens, principalmente no momento da pressão, consegue mesmo condicionar o adversário. Com bola é aquilo que nós vimos, vai para cima, não tem medo de ir no 1 para 1, no 1 para 2, consegue fazer o zigue-zaguear à frente do adversário e depois explodir. Nota-se pelo perfil corporal, pela largura dos músculos e tudo, que ele vai ter uma explosão e uma aceleração incrível. É aquele tipo de jogador que mete para a beira do lateral e o lateral nunca mais o apanha, é só desviar do lateral, acelera e depois muda de velocidade e é difícil de pará-lo. E foi um pouco o que aconteceu ali. O Arcanjo, ele mal mudou a velocidade e mudou a intensidade do Piatusevski, o Arcanjo deu-lhe ali um toque ao de leve que foi condicionado depois do jogador para o penalti. Eu sei, é muito fácil dizer, para que é que lhe foi tocar? Mas muito provavelmente o Arcanjo nem lhe queria tocar. Portanto, foi um jogo que, vamos explicar aqui na borda uma coisa mais rápida. O que é que aconteceu na segunda parte? O que é que Farioli mudou na segunda parte para conseguir mudar um bocado a dinâmica de construção? O vídeo, no final, a análise em vídeo, eu não consegui ter acesso aos 90 minutos do jogo, consegui só ter acesso a partes, portanto, a minha análise não tem as imagens todas que eu gostaria de ter, todas as saídas que eu gostaria de destacar, mas vai dar para ver muito trabalho do treinador, vai dar para ver diferenças da primeira para a segunda parte, vai dar para ver o que é que o Porto fez de mal, vai dar para ver porque é que o Vitória não chegou ao golo. O jogo em si foi muito de choque, muito de duelo, muita intensidade. Um jogo que, a meu ver, quem visse de fora nem parecia da Liga Portuguesa, porque o Porto costuma trazer este lado físico, este lado intenso, este lado veloz de jogar o jogo. Normalmente os adversários querem é sempre pôr gelo e o Vitória não quis condicionar o Porto logo na saída, tentar pressionar alto, assim como nós tínhamos estudado, já sabíamos que era uma equipa que ia fazer isso, fez isso contra todas as equipas na Taça da Liga, portanto é uma equipa que quer ter a identidade dela e depois consegue capitalizar muito mais oportunidades porque recupera a bola em zonas proibitivas e o jogo foi muito isso. O meio-campo do Vitória tem muita capacidade de duelar, muita capacidade de guardar a bola, muita capacidade de saber para onde é que tem que levar o jogo. Por exemplo, o Benny é um autêntico relógio suíço no meio-campo, é um polvo, recupera as bolas muito bem, depois protege muito bem a bola, consegue também atrair muito bem a pressão do Porto para depois soltar. O Nogueira, que tem sido para mim uma grande revelação no meio campo do Vitória, está a jogar mesmo muito futebol. O Samu é aquele experiente jogador que nós já conhecemos, que no lado técnico é sempre muito forte. Portanto, era uma equipa toda ela muito, muito bem trabalhada e que já
o início da época dizíamos que o Vitória não ia ter plantel para disputar a época em condições. Agora já estamos a sobressair jogadores individuais, ou quase todos os jogadores individuais do Vitória. Isto só quer dizer uma coisa, que o treinador Luís Pinto está a fazer um excelente trabalho e por acaso eu sempre reparei que na comunicação dele, a maneira como ele fala do jogo, a maneira como ele esconde o próprio modelo de jogo, ou seja, fala sobre as coisas, mas não explica tudo detalhado para os adversários não saberem aquilo que ele quer fazer em cada coisa. Acho que dá que pensar e acho que vai ser um treinador para outros voos. O jogo teve 50% de posse de bola para cada equipa, o Porto acabou com 2.43 XG e o Vitória com 1.50 e tal, ou coisa do género. O que me leva a dizer, ok, o Porto teve dois penaltis, mas lá está, foram duas más abordagens defensivas do Vitória e isso é que levou aos penaltis. O Porto também podia ter feito penaltis inúmeras vezes quando o Vitória ganharam um para um ofensivo. O treinador do Porto é que tem treinado isso bem para os jogadores quando estarem em bloco baixo, naquela linha defensiva à beira da zona de penalti, não cometerem penaltis, terem cuidado com as abordagens, proteger sempre a baliza. Por isso é que nós vemos sempre quando os adversários conseguem ganhar no 1 para 1 e ganhar a 1 para o remate, vemos muitos jogadores a cortar os ângulos da baliza. Isso está tudo treinado, nota-se, porque a equipa sente à vontade a jogar em bloco baixo. E agora para fechar aqui um pouco a introdução e para passarmos aqui para explicar a diferença entre a primeira parte e a segunda parte em termos de dinâmica de construção, e até foi isso que o Luís Pinto abordou no intervalo. Não se esqueçam de deixar subscribe aqui no canal, de deixar o vosso comentário, deixar hype também, darem a vossa opinião e não se esqueçam, este conteúdo veio para ficar, maltinha. Eu quero mudar a mentalidade um pouco em Portugal no geral, porque em Portugal fala-se sempre muito mais de arbitragem, fala-se muito mais de futebol no geral e poucas pessoas têm, tal como vocês sabem e já falámos desde o início do canal, têm conhecimento de verdade para poder falar do jogo. Fala-se do Porto como se o Porto tivesse sido completamente massacrado em Vitória e não é verdade. O Porto acabou com muito mais XG que o Vitória. Ok, se tirarmos os XG dos penaltis, acabava com menos, acabava, mas o Borja Sainz tem um lance, uma combinação perfeita, desde o defesa até o ponta de lança, e o Borja Sainz depois utilizou uma técnica de remate errado, ou seja, ali tinha que fazer um remate de jeito, pegar pelo lado da bola e ele rematou em bico. O que é o mal do remate em bico? É que vai sempre é unidirecional, enquanto que se fizermos um remate em jeito a fugir ao poste, aquela bola entrava 100% das vezes. Eu sei que o Borja Sénior tem a capacidade de remate para isso, ok? Tudo bem, o Diogo Costa teve mais uma excelente exibição para mim, ou é o melhor guarda-redes do mundo ou está pelo menos no top 3. Eu não vejo nenhum jogador, nenhum guarda-redes a ser tão decisivo como ele e a jogar tão bem com os pés como ele joga e a definir tão bem como ele define. É um capitão, é um líder, é um excelente homem, portanto tem todas as qualidades como ser humano e como atleta para, Deus queira que ele consiga ser campeão este ano pelo Porto e consiga ganhar até mais qualquer coisa e que depois, se ele quiser, de facto, e jogar para um clube de dimensão superior, que não há muitos, tipo o Barcelona, o Real Madrid, eu só considero poucos clubes de dimensão superior ao do Porto, ele merece e acho que tem qualidade para isso. Portanto, basicamente foi isso, pessoal. Duas equipas muito bem trabalhadas, altamente pressionantes, com alta capacidade de ganhar duelos de ambas as partes. Na primeira parte, o Porto teve muita dificuldade em ganhar os duelos e em preservar a bola depois dos duelos, em pôr um bocadinho de gelo no jogo, porque o Vitória é aquela equipa que ainda quer levar o lado para o mais eletrizante ainda do que o Porto, e o Porto gosta desse lado do jogo, mas gosta de controlar o tempo do jogo. E neste momento, a jogar assim contra o Vitória, as duas equipas a pressionar alto, o jogo caótico, de altos choques, altos duelos, alta intensidade física, o Porto não estava a conseguir levar o jogo para onde queria e para conseguir magoar e castigar o Vitória. Vamos então passar aqui para a board tática. Hoje a explicação da board tática é quais é que foram as diferenças da dinâmica na construção da segunda parte para a primeira parte, e esta pergunta e esta resposta foi dada até pelo Luís Pinto, o treinador do Vitória, que a equipe disse que a equipa sentiu dificuldade em se adaptar às diferentes dinâmicas de construção do Porto. Pois bem, eu fui estudar o jogo e fui trazer essa resposta para vocês. Vou-vos trazer como é que o Porto construiu na primeira parte e depois como é que o Porto construiu na segunda parte e de que maneiras é que conseguiu ferir mais
o Vitória. Ok, pessoal? Vamos então passar à board tática. Não se esqueçam de partilhar o vídeo com os amigos, com quem gostar de futebol, porque nós falamos mais do Porto, mas quem gostar de facto de futebol e tiver, inclusive é miúdos, a aprenderem na formação, ver estes vídeos é sempre bom para toda a gente. Portanto, quem puder partilhar o vídeo com a malta, sabem que é uma excelente ajuda, pessoal. Até já. Portanto, pessoal, passando aqui à explicação na board tática para vocês conseguirem entender. O Porto, como é que o Vitória conseguiu condicionar o Porto na primeira parte? Aconteceu o seguinte: na primeira parte, o Porto, os homens do Vitória amarraram homem a homem os jogadores do Porto. E os jogadores do Vitória que amarraram homem a homem os interiores do Porto foi o Beni, que é muito forte fisicamente, certo? E o Nogueira também é muito. Porque é que a escolha do Samu, eu por acaso não pensei bem nisto, mas faz todo sentido. Ou seja, porque é que o Samu foi titular em detrimento do Souza? Porque tem mais experiência para jogos grandes e consegue definir melhor, e porque assim o Nogueira fica mais baixo e amarra no Frold, certo? O Frold ficou com o Nogueira, que para mim era o jogador que tinha um perfil mais capaz de conseguir lidar com a intensidade e com a mudança de velocidade do Frold. O Nogueira tem essa disponibilidade, esses pulmões, essa intensidade, essa capacidade física para conseguir, de certa forma, perturbar o Frold nas suas dinâmicas, e foi o que aconteceu. O Porto, na primeira parte, então, teve a dinâmica de construção do Porto foi muito interior, ou seja, foi usar os interiores logo para sair dos centrais. E o que é que aconteceu? O Vitória, como estava a amarrar muito bem homem a homem e como estava a conseguir ganhar os choques e a conseguir, de certa forma, equilibrar os duelos e até ganhar mais duelos do que o Porto no meio campo, e quando acontecia este duelo, o jogador do Vitória, de certa forma, estava a conseguir tirar a bola da zona de pressão e o Porto não estava a conseguir fazer nada. E foi por. Teve uma jogada ou outra boa, bonita, que até foi quando o Float, esta bola entra, há um movimento de arrastamento. O Varela está a fazer isto muito bem, que é o quê? O Varela muitas vezes faz este movimento para arrastar este jogador com ele, para depois abrir o espaço, entrar no jogador que está de costas, que é o segundo homem, a tal aplicação da lei do terceiro homem, e depois o Varela dá-se ao jogo para aparecer de frente. Isto aconteceram algumas vezes, e depois até o Varela meteu um pato picado para o Froholt por cima, e até foi uma jogada bem conseguida. Mas na primeira parte o Porto sentiu muitas dificuldades, essencialmente pelo Vitória ter esta capacidade de jogar homem a homem com os médios do Porto, que são muito capazes, na minha opinião. Portanto, na segunda parte, o que é que aconteceu de diferente? O Porto tem várias dinâmicas, e eu acho que quanto mais o tempo passar com o Farioli ao comando do Porto, mais os jogadores vão ter autonomia para poder alterar as dinâmicas durante o próprio jogo, principalmente as dinâmicas de construção. O que é que eu quero dizer com isto? Se o Kiber estava a sentir que a equipa estava a mastigar muito o jogo no meio campo e os adversários estavam a fechar todas as linhas centrais possíveis e não estavam a dar espaço ao Porto, e o Porto não estava a sentir efetividade nessa maneira de construção, este jogador aqui que está a ver tudo de frente e é o primeiro homem a passar e que tem muita qualidade de leitura de jogo e experiência de Premier, que é o Kiber, tem que começar, na minha opinião, o Farioli tem que dar mais autonomia aos jogadores. Ou seja, se este jogador está a sentir que esta dinâmica não está a funcionar, por que não alterar um pouco a dinâmica, que foi o que o Farioli fez na segunda parte? Vocês me perguntam, é algo muito complexo? Não, no futebol as coisas mais simples são as coisas mais difíceis de fazer. E o que é que o Porto fez? Muito simples, muito eficaz. Em vez de meter estes homens a participar nesta fase de construção, o Porto queria era chegar a esta zona, perto da grande área adversária, para depois poder criar desequilíbrios, ou com o PP, ou com o Borja, ou com uma tabela do Samu. E o que é que aconteceu na segunda parte? Muito melhor que na primeira. O Fraud, o Gabi Veiga nesse caso, em vez de querer vir participar na construção, ia mais fugir, pedir a ruptura, sair um pouco do meio. E este jogador, o Fraud, exatamente a mesma coisa, sair um pouco do meio. Para quê? Para libertar este corredor para o Samu, certo? O próprio Varela fazia este movimento assim. Para quê? Para estes jogadores fazerem isto.
E na segunda parte aconteceu muito isto, e vocês, quem estiver a acompanhar o vídeo até ao fim, vai ver isto dentro do campo. Este Varela, que fez este movimento para baixo, que não queria a bola para nada, foi só para fazer este arrastamento dos jogadores de Vitória, que na minha opinião também não defenderam bem, porque também têm que ter autonomia e perceber quando é que têm que se deixar de defender ao homem e começar a defender à zona, porque isto é um autêntico engodo. E o que acontece aqui é, o Varela vem, puxa os pontas de lança, abre aqui um corredor para o Samu. O Samu faz o movimento de apoio, certo? E este homem, ou o Abascal ou o Nóbrega, acompanharam o Samu, fizeram um grande jogo, tanto um como o outro. E o que é que acontece aqui? Esta bola entrando aqui direta no Samu e havendo este acompanhamento central, há aqui uma cratera nas costas, certo? E das duas, uma, o Samu, se tiver com habilidade, pode meter a bola de primeira nas costas, mas não é o aconselhável. Ou seja, o Varela depois faz o movimento de apoio, a bola entra no Varela e o Varela depois mete na ruptura, por exemplo, como aconteceu no lance do Borja Sainz. E o Borja Sainz apareceu aqui, e é aqui que eu digo: o Borja Sainz nunca pode, ele até acho que foi a conduzir assim, nunca pode, neste ângulo, rematar em bico. Porquê? Porque é muito mais difícil a bola entrar. Se ele rematasse a bola, pegasse na bola por fora, o remate em jeito, assim, a fazer aquela trajetória assim, tinha muito mais probabilidade de fazer golo do que se rematar em bico daqui. Mas o facto do Porto ter alterado esta dinâmica, mudou logo. O Vitória já não conseguiu defender o Porto porque estava programado para amarrar homem a homem constantemente e para ir atrás dos jogadores do Porto. E isto fez com que o Porto abrisse espaços com muito mais eficiência na segunda parte. Depois do Pietro Chevsky, que acho que é um jogador que tem que começar a ser titular e a jogar muitos mais minutos, porque neste modelo rígido do Porto faz falta que os extremos consigam trazer desequilíbrios ao jogo quando a bola chega aqui, certo? Quando a bola chega aqui, este jogador, quando está no 1 para 1, tem que criar desequilíbrios. É obrigatório, assim como este. Por isso que eu, para mim, na minha ótica, gostava de ver o William aqui e o Pietro Chevsky aqui. Dois demónios, um de cada lado, difíceis de parar, imprevisíveis, vão para dentro, vão para fora, vão para o drible, vão para um para dois, chutam à baliza. São jogadores muito difíceis de parar. Portanto, basicamente foi este alterar da dinâmica que criou muitas dificuldades ao Vitória para parar o Porto na segunda parte, e foi por isso que o Borja apareceu com a baliza escancarada, e o próprio Gabriel Veiga, que teve um lance idêntico, que rematou aqui perto desta zona e também não conseguiu trazer uma boa finalização. Mas vocês vão ver que dentro de uma das piores exibições do Porto, porque foi uma das exibições mais difíceis, um dos jogos mais bem disputados deste ano, o Porto ainda assim apresentou muitas coisas positivas, já para não falar do equilíbrio defensivo que normalmente tem. Para terminar, e algo que eu ainda não tinha falado, é que eu não gostei de uma coisa, que é, os dois perfis dos centrais são idênticos. Tanto o Tiago Silva como o Kiber são dois centrais de construção de passe, de leitura de jogo, de antecipação. Nenhum dos centrais é forte, ou seja, o Kiber é mais um central moderno porque combina os dois lados. É bom defensivamente e também tem técnica. Mas eu acho que o Kiber e o Tiago Silva, a defesa fica mais permeável. Eu senti a falta do Bednarek. O Bednarek, quando estamos a defender aqui baixinho, nesta zona, eu sinto que o Bednarek aqui é muito difícil de parar nesta zona. Ele consegue prever muito bem os remates, ocupa muita zona, é muito alto, é muito largo. Portanto, eu senti que com o Bednarek, quando estamos a defender em bloco baixo, a equipa está mais segura do que com o Tiago Silva. Espero que tenham a gostar, pessoal. Vamos passar então agora à análise em vídeo. Portanto, pessoal, antes que me digam que não tem aqui a trivela do Pietro Chevsky, por exemplo, no final do jogo, ou outros lances, é como eu vos digo, vou-vos relembrar, eu não tive acesso às imagens todas. As imagens que eu consegui ter acesso trouxe aqui para vocês, porque tem muito zoom, dá para perceber muita coisa. Logo aqui no primeiro lance, ou seja, quando o Kiber vai disputar a primeira bola de cabeça, deu-me logo, para mim, ou seja, quem é que disputava a primeira bola de cabeça normalmente no Porto? É sempre o Bednarek. Ao não estar o Bednarek e o Tiago Silva a ter 1,81 m, tem que ser o Kiber. Eu acho que o Kiber não é agressivo o suficiente no ar
para poder ter esse papel tão bem como tem o Benaré, que depois acaba por a defesa baixar, na minha opinião, os níveis. Mas pronto, é só a minha opinião. Atenção. Neste lance aqui, o Kiber ganhou a primeira bola, mas depois, como nós tínhamos falado na antevisão, esta equipa do Vitória é uma equipa que não dá qualquer espaço para respirar e mal os jogadores do Porto estão a tentar pensar no jogo, já estão os jogadores do Vitória a roubar a bola. A equipa do Vitória entrou de facto muito bem no jogo, aqui com um cruzamento da Abascal a encontrar a cabeça do Samu dentro da grande área. Se tivesse encontrado o Nedói em vez de Samu, acredito que teria sido um lance muito mais perigoso, até porque o Samu não é propriamente um perito no jogo aéreo, enquanto que o Nedói é. Reparem a tal construção do Vitória, com os dois centrais da Abascal e Nóbrega e o Lebedenko a jogar mais recuado, quase como defesa esquerdo. Depois temos, neste caso, no meio estava o Nogueira, no lado direito, como interior direito, está o Beni e como interior esquerdo, neste caso, está o Samu. E é isso mesmo que nós estamos aqui a destacar no vídeo. O Vitória tinha esta construção para sair daquela zona do meio campo, certo? Para tentar atrair o Porto e depois encontrar este espaço nas costas, com o Strata a fazer esse movimento lateral interior e a criar a tal superioridade, a ser o tal Joker, que não é um homem de ninguém. Reparem, o Borja Sainz está a tentar persegui-lo, mas estando o Strata de frente para o jogo e o Borja Sainz estando nas costas do Strata, fica sempre difícil de parar o movimento do lateral, neste caso. Aqui vamos ver as dificuldades que o Alberto Costa teve no 1 para 1 defensivo contra o Saviolo, um jogador muito irreverente, com esta capacidade técnica, ainda meteu o Alberto no chão e depois finalizou o primeiro poste. Reparem, outro dos jogadores que eu gosto muito desta equipa de Vitória é este Beni, que faz a atração, ou seja, muito daquilo que nós explicámos quando foi o modelo de jogo do Anselmi, é isto que o Beni fez nestes lances, esperou pela pressão do Samu, saiu em drible e agora vai esperar pela pressão do Gabriel Veiga, vai sair em drible e só depois aqui a soltar. Portanto, é um jogador que, na minha opinião, acrescenta muito a esta equipa de Vitória e é de facto o pêndulo da equipa, é o que faz a equipa, o coração da equipa. Reparem aqui mais uma excelente jogada, o Martim vai dentro, isto foi na primeira parte, certo? Foi esta a tal diferença. Na segunda parte nós não vimos os laterais a virem querer procurar jogo interior, como eu vos expliquei aqui, vimos os laterais mais abertos. Na primeira parte vimos os laterais a participar nas jogadas interiores, assim como aos médios centros, e na segunda parte procurámos abrir mais o jogo para encontrar Samu numa zona mais à frente do terreno. E foi o que aconteceu aqui. Mas reparem, o Porto mesmo assim, este movimento do Varela para tentar abrir o espaço entre o Nedói e o Samu, que foi feito com eficácia, o Tiago Silva com a sua qualidade de passe muito bem, e depois o Martim levou a bola até o PP, e o PP foi depois o lance do Alberto do penalti, que mete esta bola na ruptura do Alberto, que eu acho que o Alberto neste aspecto é muito bom, ou seja, consegue ter várias dinâmicas em várias zonas do campo. Pode não ser bom tecnicamente, mas o facto de ser um autêntico comboio dá-lhe muita presença ofensiva e presença defensiva. Aqui o Lebedenko teve, na minha opinião, uma abordagem um pouco infantil. Aqui um dos lances que foi muito perigoso para o Porto e que foi o lance onde o Samu e o Nedói se embrulharam na finalização. Reparem, o Frolt, não sei se tropeçou sozinho ou se tropeçou com o árbitro, e se tropeçasse com o árbitro, não sei até que ponto o lance tinha que ser anulado, porque se o árbitro influenciar o jogo tem que mandar parar, acho eu, mas não sei, não consegui perceber muito bem o lance daqui. O Saviolo, lá está, a fazer gato-sapato até do Kiber, ok, não o meteu no chão, mas conseguiu tirar o cruzamento à frente do Kiber, o que não é fácil. O Nedói a fazer basicamente o que o Samu estava a fazer há bocado, a ser atraído para depois abrir um espaço maior na construção à frente. Reparem, a bola entra no Alberto que vai dentro, o Alberto mete no central pelo lado esquerdo o Kiber, que depois mete a bola fora no Borja Sainz, e o Borja Sainz vai meter de primeira ou de segunda para o Martim. Esta bola acabou por entrar e depois deu um remate do PP. Acho que a posição do Martim estava em fora de jogo, o lance até foi anulado. Mas reparem, o Porto, apesar de ter uma má primeira parte, ou uma primeira parte não tão bem sucedida, ainda conseguiu fazer lances para conseguir criar perigo à equipa do Vitória. Mas esta equipa do Vitória, sempre que conseguia chegar perto e criar choque e criar contacto, era uma equipa muito forte fisicamente e que criou estas dificuldades todas que estamos a ver à equipa do Porto. Acho que a seguir ao jogo do Nottingham Forest foi o jogo que eu senti mais dificuldade da equipa do Porto. Ainda assim conseguimos trazer os 3 pontos de Guimarães, não é nada fácil.
o que estávamos a falar, ou seja, vemos os interiores agora na segunda parte a abrir mais, os laterais não estão dentro, mas não estão dentro para participar na construção. Os interiores, com o tal movimento para abrir um pouco o espaço para o Samu, e depois reparem que o Gabri Veiga sempre a fazer este movimento, reparem que o Gabri Veiga até está a fazer para trás, para a frente, quase para puxar o bem e para o mais longe possível do Samu. A bola entra de forma rasteira no Samu perfeita, o Varela faz de terceiro homem, o Samu de segundo homem, Kiwior de primeiro, e a bola entra num quarto momento na ruptura do Veiga, que essa ruptura nasce porquê? Porque o Nóbrega é obrigado a acompanhar o Samu, ou é obrigado a acompanhar o Samu, ou o Samu fica sozinho de costas para a baliza. Neste caso o Nóbrega acompanhou um pouco, abre-se uma brecha na defesa, o Gabri Veiga ataca essa brecha, a bola entra de forma perfeita, o Gabri tem um penalti em andamento com a bola a saltar, pena que não conseguiu aplicar uma boa finalização, porque a jogada toda ela em si é muito bem trabalhada. Parece que, lá está, fica na ótica que o Porto, na retina, que o Porto até foi inferior, mas não sei se o Porto foi inferior. O Porto teve 2 penaltis, um deles foi à barra, aqui nem pus, na segunda parte fez o golo de penalti, mas teve jogadas bonitas que podiam ter tido umas boas finalizações. Pena que a equipa nesse momento, reparem aqui o Martim ganhou o duelo ao Strata, não foi assinalado falta, tem que levantar a cabeça e tem que pôr esta bola rasteira no William Gomes. O William Gomes ali consegue desequilibrar tudo dentro da área, estamos 3 para 1 no central do primeiro posto, no Nóbrega. E são estes tipos de capricho que a equipa tem que ter neste momento do jogo. É preciso caprichar naquele momento, é caprichar que é preciso. Não é preciso ter pressa dentro da grande área, não é preciso ter pressa. Eles não podem fazer falta de forma ostensiva, que é penalti. Cozinhar um pouco mais as jogadas, definir um pouco mais, levantar a cabeça, ter clarividência nas jogadas, procurar encontrar o melhor jogador para cada situação. Neste caso, na finalização, se vamos servir o Samu, tentar servi-lo da melhor maneira para ele conseguir finalizar, entendem? Reparem outra vez outro dos lances, olhem o Varela completamente aberto à direita, que nem quer participar na construção, abre-se basicamente uma passadeira vermelha para o Samu vir participar na jogada, o Samu consegue se virar e depois a partir dali já consegue construir muito melhor, e foi este pequeno pormenor que o Luís Pinto falhou, que a equipa não teve capacidade de se adaptar. Neste cruzamento pelo Strata ao minuto 67, o jogo estava 0-0 e dá para ver bem qual é que era a intenção da equipa de Luís Pinto. O Luís Pinto não quis empatar o jogo, o Luís Pinto quis ganhar o jogo, e quando tu queres ganhar o jogo, estás sempre mais perto de empatar o jogo. Ou seja, se tu jogares para o empate, estás mais perto de perder do que empatar. Se jogares para ganhar, o empate é mais possível. O cruzamento é feito do Strata, ou seja, de um lateral, e quem vai finalizar esta bola, ora é nem mais nem menos, o Lebedenko, o lateral do lado oposto, certo? Isto demonstra bem a projeção dos dois laterais no ataque e a intenção de Luís Pinto ferir o Porto com os dois laterais de forma muito ofensiva para uma equipa que tem menos 24, neste caso 27 pontos do que o Porto. Neste momento o Alberto teve uma das piores abordagens em bolas aéreas do guarda-redes do adversário que eu me lembro, calculou mal o timing, tentou abordar a bola porque tu não podes deixar aquela bola saltar e tudo até aí muito bem. Mais um frame onde vocês conseguem ver exatamente a jogada que eu vos expliquei aqui na board tática, os dois interiores a abrirem, os laterais sem quererem participar, nem a cratera que sabe para o Samu, nós nem queríamos nem nada, a bola, o Samu vira-se contra o Varela, mais uma vez, o movimento que se abre aqui, reparem, o Samu, há sempre um jogador que acompanha o Samu, abre um buraco na defesa e depois a bola acabou por entrar no Borja. Outra vez, neste caso, em vez de ser o Borja a tentar aproveitar o espaço, era o Moura a aproveitar o espaço deixado pelo Samu, porque sempre que o Samu faz o movimento de aproximação, abre-se um buraco na defesa. Estão a entender? Primeiro lance do jogo do Piatusevski. Reparem a intensidade que ele mete para ganhar a primeira bola aérea de cabeça. Já tinha visto isto no Jagiellonia e aqui no Porto ele vai trazer exatamente isto ao futebol. Ou seja, muita intensidade, muita agressividade no momento com bola, no momento sem bola, irreverência, confiança, personalidade, aura, capacidade de desequilíbrio, de 1 para 1, de 1 para 2. Espetacular. Esta bola longa do Tiago Silva também demonstra bem a sua qualidade de passe, e depois lá está, a própria recepção do Piatusevski na coxa, deu-lhe logo maneira de entrar dentro da grande área, porque se ele não tivesse dado a recepção com a coxa logo para dentro da grande área, este penalti nunca tinha acontecido, pessoal. E o Varela, destacar aqui
a mentalidade do Varela, porque a verdade é que muitos adeptos, e às vezes eu também critico quando o jogador não está na melhor forma possível, mas em termos de mentalidade, o que ele fez ontem é de louvar e merece respeito a todos os adeptos do Porto, porque aquela bola era das bolas mais difíceis de bater. Qualquer adepto compreendia que ia ser muito difícil porque os nervos iam ser muitos e ao minuto 85, se falhássemos este penalti, provavelmente o Porto não ia ter mais forças para ir em busca do resultado. O batedor na hierarquia da equipa que estava em campo a seguir era o William Gomes, e o William Gomes tem 19 anos, ainda não tem a compostura se calhar para bater um penalti destes. E a verdade é que o Varela foi pedir ao Mister para bater o penalti, independentemente de não ser ele na hierarquia, e ele bate o penalti com esta classe, com esta categoria, com esta calma, e merece todo o nosso respeito e o nosso elogio, porque fez um excelente jogo ontem, fez excelentes recuperações defensivas, fez boas jogadas de ligação a aparecer como terceiro homem, a encontrar os movimentos de ruptura e o passe de ruptura. Excelente jogo de Alan Varela. Depois a equipa do Porto tem muito isto, esta capacidade de sofrer, esta capacidade de bloco baixo. E eu já vos digo, eu como treinador, ou como adepto, ou um pouco dos dois, eu não gosto nada de ver a minha equipa a defender tão em baixo, em bloco baixo e a sofrer tanto até o último minuto. Prefiro que a minha equipa tenha a bola e que tente sair das zonas de pressão do adversário, porque o adversário também não tem capacidade para andar a pressionar. Se tu saltares da zona de pressão, eles vão pressionar ali outra vez, saltas outra vez da zona de pressão, eles vão conseguir andar sempre a pressionar. E eu acredito mais nessa maneira de defender o resultado do que nesta maneira de defender em bloco baixo. Mas estou a aprender muito com isto porque estou a ver que dá muito resultado. E é o que nós estamos a conseguir ver aqui. Uma equipa que defende assim bem está muito próxima de ser campeã. É a realidade. Reparem o Pietruszewski muito próximo do Kiber a fazer a cobertura defensiva e o 2 para 1 defensivo. Isto ajuda muito ao Arcanjo não ter qualquer tipo de oportunidade de brilhar e ter impacto. Aqui o tal drible e zigue-zague muito presente no Oscar. Acabou por ganhar o segundo amarelo e mandou o Arcanjo para a rua. Aqui mais um pormenor delicioso, o Pietruszewski, só a maneira como ele levanta a bola. Dá para ver que é jogador, percebem? Dá para ver que é jogador porque é muito completo em todos os momentos do jogo. Tecnicamente não é nada mau, como vocês conseguem ver. E depois tem esta intensidade e esta explosão que já não me lembrava de ver num extremo há algum tempo. Porque ele é forte fisicamente. Ele não é aquele extremo de ingrinhas que tem velocidade. Tipo o Luís Dias ou depois ou por exemplo o Di Maria quando era mais novo. Este não, é mais largo. Quando muda de direção, faz-me lembrar, assim com as pernas largas, faz-me lembrar o Hulk um bocado, porque ele é de facto muito forte fisicamente. Tem apenas 17 anos, este rapaz. Quando for um sénior, não sei. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, fazer este vídeo para vocês mais uma vez. Amanhã vamos ter vídeo de um visão de jogo, ou provavelmente o Next Gen do André Miranda. Ainda estou a ver o que é que vou fazer com vocês. E depois de amanhã já temos o vídeo do Victoria Pleasant. Portanto, deixem de estar aí perto do canal. Espero que estejam a gostar. Para mim está a ser um prazer enorme fazer estes vídeos para vocês. E basicamente é isso, pessoal. Um abraço e fiquem bem. Fui!